Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar, uma informação disponível na internet. Primeiro eu gostaria de fazer só uma introdução. Início de 2022, logo na virada do ano, começou aquela polêmica de querer vacinar as crianças. Por ter filhos, eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a fazer algumas pesquisas de dados que estavam disponíveis na internet. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, uma informação que saiu no início do ano passado, e eu vou construir o raciocínio aqui e ver se vocês entendem aonde eu quero chegar, para que a gente veja aí o nível que está a nossa imprensa. Então, se vocês digitarem assim no Google, boletins Covid-19 de VESP SVS, ele vai abrir esse link, vocês podem clicar, e ele vai abrir essa página, que é uma página onde a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza aqui boletins que registram as mortes por Covid. Se vocês forem passando aqui na aba, eu já fui direto aqui para a gente não perder tempo. Se vocês forem até a aba 51, tá bom? Vocês vão encontrar aqui os boletins a partir do dia 1º de fevereiro. Eu vou abrir aqui o boletim do dia 31 de janeiro. Vocês vão verificar algo interessante, tá? É um arquivo PDF. Ele apresenta aqui as mortes notificadas. Tá? Se vocês observarem aqui, ele tem 2 boletins por dia. No dia 31 ele só tem um, Geralmente ele tem 2. Um é a síntese de óbitos ocorridos no dia 28 e o outro é a síntese dos notificados. Então eu peguei os dados aqui dos notificados. Por quê? Porque como vocês podem ver aqui no fim de semana, eles não emitiam um boletim. Então esses dados de sábado e domingo ficavam aqui na segunda-feira. Se você for pegar os que foram notificados, vai perder aqui os dados do fim de semana. Então eu peguei o boletim dos notificados, tá bom? Então se a gente pegar aqui, no dia 31, ele apresenta aqui quantas mortes foram notificados, 10 óbitos por Covid, tá? Esse relatório aqui, resumo diário de óbitos por Covid. E aí ele faz algumas diferenciações aqui, dessas 10, 6 mulheres, 4 homens, disponibiliza a faixa etária, é bem interessante esses relatórios. Quais as cidades, Então ele não pega apenas no Distrito Federal. Aqui ele fala, se as pessoas que morreram tinham comorbidade, 6 tinham, 4 não. Dos que tinham comorbidade, quais eram, Então a gente pode ver aqui, 6 tinham cardiopatia, 4 tinham distúrbios metabólicos, 2 obesidade e 1 nefropatia, não sei o que significa. Se a gente somar aqui dá mais de 10, Então tinham pessoas que morreram que tinham mais de uma comorbidade. Então das 10, 4 não tinha comorbidade, 6 tinha. Então desses 6, provavelmente a maioria das pessoas tinha 2, 3 comorbidades aí. Aí ele diz os dias, porque lembrando, esse aqui é o relatório das notificações. Então 4 mortes ocorreram no dia 29, 3 no dia 28 e 3 no dia 27. Ele condensa esses dados aí. E aqui não tem mais nada. Por que isso é interessante? Porque a partir do dia 1º de fevereiro, eles apresentaram todos esses dados, mas começou a ser divulgado algo muito interessante. Eles passaram a apresentar o status de vacinação das pessoas que morreram. Desses 12 óbitos, 2 não têm a informação do status de vacinação deles, 8 tinham recebido a segunda dose e 2 tinham recebido a primeira dose. Lembrando que nessa época que o máximo que a pessoa poderia ter era uma dose de reforço. Então, 3 doses. Então a gente percebe que nesse dia não morreu ninguém não vacinado, não morreu ninguém com dose de reforço, não morreu ninguém com dose única. Morreu 8 com 2 doses e 2 com 1 dose. Se a gente for abrindo aqui todos os boletins, no dia 2 de fevereiro, tá bom? As mesmas informações, quantas pessoas morreram, 11, tem também aqui o status de vacinação. Essa informação, ela foi disponibilizada para o público até o dia 15 de fevereiro. Isso seguiu todos os dias, dia 15 de fevereiro, 8 óbitos notificados. Desses 8 óbitos, temos aqui o status de vacinação deles. 4 com dose de reforço, 4 com 2 doses, somam os 8 aí que morreram. No dia 16 de fevereiro, tivemos 8 óbitos notificados. E a gente vai lá para o fim e já temos essa mensagenzinha. Os dados anteriormente apresentados na tabela 10, qual que é a tabela 10? Status de vacinação. Deste resumo diário estão sendo revistos e em breve as informações completas e contextualizadas estarão disponíveis no boletim epidemiológico, divulgado diariamente. Beleza? E aí eu lanço a pergunta para vocês aqui. Por que vocês acham que eles pararam de mostrar aqui o status de vacinação das pessoas que tinham morrido por Covid? Bom, eu me dei o trabalho, de pegar os dados dos boletins do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de fevereiro de 2022, pegar os dados e condensar eles. Eu fiz este arquivo e aí eu fiz aqui uma análise, quantos homens, quantas mulheres, meio que empatou as idades. Nesse período morreu ninguém até 19 anos. O maior número de mortes, fiz aqui uma conta,
60 anos ou mais, 112 morreram. O total de mortes, 130. Mas como a gente viu, né, existem alguns que morreram que não tinham o status de vacinação deles, não era conhecido o status de vacinação. Né? Então a gente tem 115 que a gente conhece o status de vacinação deles. E aí, aqui eu botei também comorbidade, quais são as comorbidades que mais morreram, né? Então a cardiopatia aqui é que se destaca bastante. E aí gerou esse gráficozinho aqui, ó, pessoal. Olha só que interessante. De todas as pessoas que morreram em que se conhecia o status de vacinação delas, né? Das 115 pessoas que foram divulgadas e que se conhecia o status de vacinação delas, as mortes estão registradas aqui, ó. Uma imensa maioria, 65% dos mortos, essa parte cinza aqui, tinham 2 doses de vacina. 21,74% tinha 3 doses de vacina. Eles estavam com a vacinação em dia. 9% apenas tinha apenas uma dose. E olha aqui, ó, apenas 4 pessoas das 115, ou seja, 3,48%. É esse risquinho azul aqui, ó. Não tinha se vacinado. Tá bom, pessoal? Esses aqui são os dados. E agora, para a gente fazer uma estimativa, nós podemos fazer aí o que a velha imprensa faz, né? Se ela tivesse esses dados e esses dados não fossem conhecidos do público, o que ela poderia dizer? Ela poderia dizer que o 3,48 mais o 9,57 mais o 65,22, ela poderia dizer que nesse período 78% dos que morreram não tinham a vacinação completa. Pois eu digo para vocês que, na verdade, 87% tinha 2 ou 3 doses. 87% dos que morreram nesse período tinha 2 ou 3 doses. Apenas 3,5% arredondando, não tinha se vacinado. E aí vocês vão apagar aqui para não confundir os números. Aí vocês podem dizer assim, pô, mas essas informações tem que ver elas relativa, porque tem que ver qual que é a população que recebeu a vacinação nesse período. E aí, por uma obra do acaso, na época eu peguei essa informação, ela estava disponível no site. Então nós temos aqui o vacinômetro de 19 de janeiro de 21, quando eles começaram a vacinar, a 18 de fevereiro de 2022. Então, englobou o período em que teve essas mortes. Né? Teve tudo isso aqui é do Distrito Federal. Essa vacinação aqui, foi feita, ela é a cobertura no Distrito Federal. E a gente tem aqui embaixo, ó, que aqui fala, primeira dose ou dose única, 88,53% das pessoas na época havia tomado ou a primeira dose ou dose única. Então, se a gente for pegar só com esse número aqui, 11,47% da população não havia se vacinado ainda, tá bom? No dia 18 de fevereiro, 11,47% da população não havia se vacinado. E nós temos aqui a dose de reforço ou dose adicional. 30,72% da população tinha tomado dose de reforço. Aqui, 79,34% tomou a segunda dose ou dose única. Tá? Então aí fazendo algumas contas, né, você vê a interseção entre um dado e outro. A pessoa que tomou 2 doses ou dose única, para ela ter tomado reforço, ela tem que ter tomado 2 doses ou dose única. Então nós temos, fazendo uma continha rápida aqui, chegam nesses números aqui. 30,72 tinham dose de reforço, 48,62 tinha tomado 2 doses e apenas 2 doses, 9,19 tomou uma dose e 11,47 não se vacinou. E aí veja só, desse público aqui, se a gente for fazer uma continha básica, né, o pessoal que tomou 2 doses, que representava aí 48% da população, 65% morreram. Esse aqui é o pior público, né? Se a gente for fazer uma divisão, o número de mortes dividido pela quantidade representativa de vacinados, com 2 doses dá 1,34. Qual é que é o melhor público? O público que mais se beneficiou é o que não se vacinou. Eles representam 11,47% da população e só 3,48% morreram nesse período. Então, essa aqui é uma análise, né, rápida com os dados que nos foram disponíveis. E aí, esses dados eles pararam de ser disponíveis a partir do dia 16. E aí a gente descobre o motivo. A gente entra aqui, ó, no Correio Brasiliense e tem uma notícia aqui no dia 10 de fevereiro de 2022 e eles falam o seguinte: Saúde vai revisar boletins que levaram à análise equivocada de dados. Isso aqui não lembra a vocês uma decisão recente aí, que informações verdadeiras estavam causando desordem informacional, algo assim? Pois é, a imprensa está preparando o terreno aí faz tempo para esse tipo de coisa. A Secretaria de Saúde passou a divulgar números isolados, olha só como a notícia é tendenciosa, sem considerar série histórica. Correio conversou com especialistas para entender o perigo de avaliar dados isolados. Então o que eles estão querendo dizer é que a análise dos dados, porque a conclusão óbvia desses dados aqui, é que não se vacinar era bom. Ele estava querendo dizer que a análise desses dados aqui é algo que traria uma conclusão equivocada, porque são dados isolados, né? Então, em consequência disso, o Correio Brasiliense divulgou outros dados, né,
Já que nós estamos olhando dados isolados, então que ele nos divulgue dados anteriores. Não, ele não nos divulgou. Ele tinha esses dados? Ele tinha esses dados. Em 26 de janeiro de 2022, o Correio Brasiliense lança essa notícia. Não vacinados representam 90% dos pacientes internados em UTI no Distrito Federal. Se a gente for ler a notícia, né, ele fala, há 57 pessoas internadas em unidade de terapia intensiva devido a complicações de Covid. Desses pacientes, a maior parte tem de 50 a 75 anos. E, segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 90% não receberam nenhuma dose das vacinas disponíveis. Olha só, aqueles dados que a gente analisou ali, lógico, esses aqui são internados e os outros são mortos. Mas aqui está me dizendo, no dia 26 de janeiro, menos de uma semana antes dos dados divulgados, que 90% dos internados não tinham tomado nenhuma dose. Ele especifica os dados mais abaixo? Ele não especifica. Tá bom? Se a gente procurar aqui a notícia, ele não fala nada. Esses 90%, quantas pessoas são, quem são, quantas são vacinadas, quantos receberam uma dose, quantos receberam... Não, ele não fala nada. Ele não apresenta os dados, ele só simplesmente lança esse 90% aqui e fala que 90% não recebeu nenhuma dose. A gente verifica aqui também, ó. E aí eu tive a curiosidade, né, de buscar no site do Correio Brasiliense, fazer uma busca lá. E eu digitei aqui vacina mortes. E olha que interessante, né? Ele acha uma notícia do dia 1º de fevereiro de 2022 que, ó, os casos mais graves e 90% das mortes são pessoas que não se vacinaram ou não concluíram a vacinação. Olha só, no dia 1º de fevereiro ele noticia isso. Não é interessante isso? Não é interessante? Então ele tinha os dados. Lógico, esse dado aqui, para a gente acessar a reportagem completa, eu teria que ser assinante, eu não sou, tá bom? Se alguém for assinante, eu poderia ver essa notícia completa, né? Para verificar por que do dia 1º de fevereiro para trás e do dia 1º de fevereiro para frente a coisa mudou tão radicalmente. Por quê? E aí fica a nossa dúvida. Se a análise de números isolados é uma coisa que traz conclusões equivocadas, como o Correio Brasiliense está citando aqui, e essa reportagem, se vocês forem ler, tá? Se vocês forem ler, ela dá a entender que o Correio Brasiliense entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para convencer a Secretaria de Saúde de que ela deveria parar de divulgar os dados. Por isso que a partir do dia 16 os dados não estavam mais disponíveis. Então a impressão que dá é que foi o Correio Brasiliense que tomou essa iniciativa e pressionou aí para a Secretaria de Saúde para ela parar de divulgar, certo? E aí eu pergunto para vocês, e se esses dados que foram divulgados do dia 1º de fevereiro ao dia 15 revelassem mais mortes de pessoas vacinadas? O Correio Brasiliense iria dizer que a análise isolada é perigosa? Ele iria fazer esse tipo de reportagem aqui? Tenho certeza absoluta que não. E se ele está dizendo que divulgar números isolados é um problema, por que ele não divulgou os números anteriores que ele tem acesso? Que ele fez reportagens sobre isso? Por que ele não divulgou, então, todos os números? Será que se ele divulgasse todos os números, a gente iria descobrir que, por exemplo, nessa notícia aqui eles mentiram? Não sei. Por que eles não divulgaram? E aqui é muito interessante também. Então aqui essa notícia, né, do dia 11 de fevereiro. Então esse aqui engloba os dados que a gente tem. Ele fala aqui, ó, das 93 pessoas com mais de 60 anos que morreram por causa do novo coronavírus entre 1 de janeiro e 7 de fevereiro, 79 não se vacinaram contra o Covid ou estavam com o ciclo vacinal incompleto. A Secretaria de Saúde divulgou dados nessa sexta-feira, 11 do 2. Tá? Então ele fala que ó, 82% dos idosos que morreram em 2022 no Distrito Federal, né, ele pegou de 1º de janeiro a 7, estavam com vacinação incompleta. Então ele lança isso aqui, né? Como a gente tem uma ideia agora dos dados, então a gente sabe aqui que desses 82%, provavelmente 70% tinham 2 doses. Então, assim, a gente não sabe com certeza, né? Porque o Correio Brasiliense ele não nos faz o favor de divulgar os dados. Né? Ele só lança ali um percentual e esse percentual fica aí pra gente... E aí ele lança que, né, a taxa de mortalidade é 33 vezes maior do grupo de não vacinados. Esse grupo de não vacinados que ele está considerando é pessoal com 2 doses também. Né? Lembrando que lá no início do ano, poucas pessoas tinham 3 doses. Por que ele não faz uma análise comparativa com esses dados aqui? Ó, né? Uma análise relativa. Ah, morreram tantos e o universo de não vacinado é tantos. Isso. Por que ele não faz esse tipo de análise? Não, certo? Então, assim, se vocês estão aqui acompanhando o meu raciocínio, né, vocês percebem que existe uma desonestidade gritante nas notícias que foram reveladas pelo Correio Brasiliense nesse período. E mais, o próprio Correio Brasiliense, ao que parece, trabalhou para que não fossem apresentados mais informações. Parece que eles mesmos não estavam fazendo questão de divulgar os dados, né, para que eles pudessem fazer a reportagem da forma que eles queriam. Tá bom, pessoal? Então eu convido vocês a entrarem aqui no site, tá? Pesquisarem essas notícias. E eu faço ainda uma última pesquisa, tá? Gostei, que eu acho interessante aqui de se fazer. Eu faço ainda uma última pesquisa que é o Código de Ética do Jornalista Brasileiro.
Tá? Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. A gente entra aqui, ó. Código de Ética do Jornalista Brasileiro tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Né? Então vamos seguir aqui no Código de Ética. Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse. Razão porque a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica, se pública, estatal ou privada, e independentemente da linha política de seus proprietários ou diretores. Está no Código de Ética isso. O jornalista ele tem como Código de Ética a obrigação de informar as pessoas. O cidadão tem direito fundamental, é um direito fundamental à informação. E não cabe ao jornalista não divulgar uma informação, ou divulgar ela de forma distorcida, ou divulgar ela de forma equivocada, ou pior ainda, agir para que a informação não seja divulgada, independente da linha política dos proprietários ou diretores. Tá bom, pessoal? Então, reforço aí, entrem no site, façam vocês suas tabelas, façam vocês suas análises, verifiquem aí qual que é a opinião de vocês com relação a isso.